Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, aonde nos reunimos para aprendermos uns com os outros. Meus irmãos, hoje eu vou trazer a leitura novamente dos contos de fadas de Andersen, lembram? Então, vou falar um pouquinho dele para relembrar, né, que eu adoro essas coisas. Hans Christian Andersen nasceu em 1805 na Dinamarca. Filho único de um casal de baixa renda, sempre foi apaixonado por teatro. Tinha a ambição de se tornar ator e escrevia peças e poemas. Em 1835, publicou seus primeiros contos de fadas. Andersen é um dos escritores mais famosos de histórias infantis. E a premiação mais importante de literatura infanto-juvenil foi batizada com o seu nome. Faleceu em 1875 na Dinamarca. E sobre os contos de fadas, os contos de fada de Andersen reúnem as melhores histórias do escritor Hans Christian Andersen, frutos da sua imaginação e de narrativas que ouvia quando criança. Esse volume contém contos, espalhando-se em sua infância pobre, Andersen dava exemplos de comportamentos que deveriam ser adotados pela sociedade através de suas histórias. Em uma época em que as narrativas eram carregadas de floreios, sua linguagem acessível ao público infantil ganhou destaque, sendo considerado um dos primeiros da literatura infanto-juvenil. Que as histórias, as fadas, não é, meus irmãos? A gente geralmente aprende quando criança e não esquece jamais, não é? Então eu escolhi Prova de Pulo para contar para vocês, para ler para vocês. A pulga, o gafanhoto e o sapo certo dia resolveram ver qual deles saltava mais alto. Eles criaram uma competição e convidaram o mundo todo e qualquer um que quisesse comparecer e assistir ao grande evento. Os três eram saltadores de primeira, como disseram todos os convidados ao se encontrarem no local. Eu darei a mão de minha filha para aquele que pular mais alto, disse o rei. Seria muito ruim se vocês dessem os saltos e nós não oferecêssemos nenhum prêmio. O Sr. Pulga foi o primeiro a se apresentar. Ele tinha os modos mais refinados e fez mesuras em todas as direções da plateia, pois tinha sangue nobre e, além do mais, estava acostumado à sociedade humana e, isso, claro, era uma vantagem para ele. Em seguida, apresentou-se o senhor Gafanhoto. Ele não tinha uma constituição tão formosa quanto a da pulga, mas sabia perfeitamente bem como se comportar e usava a roupa verde que lhe pertencia por direito de nascença. Ele contou também que vinha de uma família egípcia antiquíssima e que era muito respeitado na casa onde vivia. O fato é que fazia pouco tempo que tinha sido retirado dos campos e guardado em uma casa de papelão de 3 andares de altura, construída especialmente para ele, com as paredes internas coloridas e as portas e janelas recortadas de uma carta da Rainha de Copas. Eu canto tão bem, ele falou, que 16 grilos criados nos melhores salões da sociedade que criquilam desde a infância, mas ainda não conseguiram que ninguém construísse uma casa de papelão para eles. Emagreceram de tanto se lamentar e estão agora mais magros do que nunca, por absoluta irritação ao me ouvir. Foi assim que o Sr. Pulga e o Sr. Gafanhoto exibiram suas maiores virtudes, cada um pensando que seria um par muito adequado para a princesa.
O senhor Sapo não disse uma palavra, mas as pessoas comentaram que ele fosse o que mais raciocinava, e o velho cão da casa, que o farejou de fio a pavio, assegurou que ele era de boa família. Esse bom companheiro, que já por 3 vezes tinha recebido em vão ordens de parar de latir, garantiu que o sapo era um profeta, pois nas costas dele era possível ver se o inverno seguinte seria severo ou suave, o que é mais do que se pode saber olhando para as costas do homem que escreve esta história. Por enquanto, não vou dizer nada, disse o rei. Entretanto, já tenho minha opinião formada, pois eu observo tudo. Então, a disputa teve início. O senhor Pulga saltou tão alto que ninguém conseguia ver onde tinha ido parar, o que levou os presentes a afirmarem que ele não tinha dado salto nenhum. Isso foi uma tragédia, depois de todas as firulas que ele havia feito. O salto do senhor Gafanhoto atingiu só metade da altura do salto do senhor Pulga. Porém, ele pousou no rosto do rei, que ficou enojado com tanta grosseria. O senhor Sapo ficou imóvel um tempão. Os convidados começaram a pensar que ele não ia mais competir. Creio que esteja doente, disse o cão farejador, aproximando-se para cheirá-lo de novo. De repente, o sapo saltou de lado direto para o colo da princesa, que estava sentada ali perto, em uma banqueta comprida de ouro. Não há nada mais no alto do que a minha filha, declarou o rei. Portanto, chegar ao colo dela indica o maior salto que pode ser dado. Somente alguém de grande bom senso teria pensado nisso. O sapo, assim, demonstrou que possui sensatez. E ele tem muito tutano. Tem mesmo. E foi assim que o sapo conquistou a princesa. Mesmo assim, fui eu que saltei mais alto, disse o senhor Pulga. Mas não faz mal. A princesa pode ficar com aquela criatura pegajosa e de pernas esquisitas, se quiser. Neste mundo, o mérito raramente é reconhecido. Os lerdos e pesadões é que são recompensados. Eu sou ligeiro e leve demais para este mundo besta. Então, o senhor Pulga partiu para uma missão no exterior. O senhor Gafanhoto estava sentado em um banco verde do lado de fora, refletindo sobre o mundo e como as coisas funcionavam. Ele também falou. Sim, os lentos e pesados é que ganham hoje em dia. As pessoas só se importam com a aparência. Então, ele começou a cantar daquele jeito único que os gafanhotos cantam. E foi dessa canção que nós retiramos esta historinha, que muito possivelmente não é verdadeira, embora esteja impressa aqui, preto no branco. Vou repetir esse final. Delicioso, né, meus irmãos? Então, ele começou a cantar daquele jeito único que os gafanhotos cantam. E foi nessa canção que nós retiramos essa historinha, que muito possivelmente não é verdadeira, embora esteja impressa aqui, preto no branco. Fiquemos, meus irmãos, com essa fábula deliciosa para o nosso aprendizado? Fiquemos sim. E vamos agradecendo ao nosso Pai Criador por esse dia maravilhoso que vivemos, essa noite que ainda vamos desfrutar, depois vamos repousar, não é? E antes, nosso exame de consciência. Agora eu vou pôr o nome de exame de consciência. Desde que levantamos até a hora que deitamos.
Vamos enumerando, se quiserem, num caderno, né? Fazer um caderno, né? Um tipo de um diário, né? Podemos fazer, colocando o que fizemos de bom e de ruim. Com certeza fizemos muito mais bem do que coisas ruins, coisas sem necessidade. Porque nós estamos conectados com Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe, nosso anjo guardião, aos quais nós vamos dizendo muito obrigada por esse dia, por essa experiência, por esse amor que todos têm por nós, não é? Todos, toda a divindade tem por nós. E vamos ter uma ótima noite, ótimos sonhos, um alegre despertar para o novo dia que nosso Pai Celestial, com certeza, preparou para todos nós. Uma ótima noite a todos. Joinha nesse canal que eu tanto amo e sei que vocês também amam, porque nesse momento do nosso encontro nós nos conectamos melhor, estamos, né, mais juntos, não é mesmo? Porque conectados nós estamos direto, não é? Estamos unidos em pensamentos do bem, pensamentos de aprender e de imitar nosso Pai Criador para cada vez sermos melhores, servindo. Nosso Deus Pai serve, Jesus Cristo serve, Maria Santíssima serve, os anjos servem, os santos servem, a natureza serve, os animais servem, todos estamos para servir. E assim é, joinha nesse canal, como eu falei, até o nosso próximo encontro. E assim é.